Olá, irmãos, a paz de Cristo. Que maravilha ter você aqui conosco neste momento tão especial. Quero te convidar para ouvir um pouco de belas canções. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando do poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando do poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando do poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Continue conosco, vamos ouvir uma reflexão missionária. Querido irmão, vamos à palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vamos orar. Senhor, abençoe essa palavra que nós lemos e fale poderosa e profundamente aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra e a Tua verdade. É o que clamamos ao Senhor e suplicamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela retrata importantes temas para a fé cristã. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, nós vamos encontrar lá no capítulo 18 do livro de Atos, ele passa pela cidade de Corinto, aquela viagem missionária que, segundo os planos do apóstolo Paulo, seria uma viagem à Ásia, mas Deus dá a Paulo uma visão do cidadão macedônico e ele diz: passa a Macedônia, e Paulo entende isso, e Paulo vai em socorro daquele cidadão, em socorro ou em resposta àquela visão dada por Deus, e ele anuncia o Evangelho, e ele desenvolve essa viagem toda em território europeu, passando pela cidade de Corinto. Logo que ele chega à cidade de Corinto, ele anuncia o Evangelho, ali ele encontra dois colaboradores, Priscila e Áquila, vão se tornar dois colaboradores famosos do apóstolo Paulo, e fica estabelecida uma igreja cristã ali naquela cidade. Ali em Corinto, a Bíblia nos registra um momento em que Paulo precisa trabalhar para se sustentar até que os donativos, as ofertas das igrejas chegassem a ele e ele pudesse se dedicar integralmente à palavra de Deus. E é interessante que a igreja de Corinto é a igreja que nós vamos ver a maior quantidade de manifestações de dons, e Paulo
Paulo vai trabalhar mais dedicadamente sobre os dons espirituais na carta aos Coríntios, e ele vai relatar os dons espirituais de maneira bastante extensiva nessa carta aos Coríntios. É na igreja de Corinto que nós vamos ter uma série de eventos que apontam para algo de sobrenatural e uma espiritualidade um pouquinho fora do convencional acontecendo. Mas é também a igreja de Corinto que vai enfrentar uma série de problemas comportamentais, e é essa igreja de Corinto que será orientada ao apóstolo Paulo a vencer todos os problemas que ela tem enfrentado. E há aqui uma chave para que a igreja possa vencer as dificuldades e os problemas, e é uma chave que serve para a minha vida e para a sua vida, para que nós possamos superar as dificuldades, os problemas e vencer o pecado. E qual é essa chave? O conhecimento do Senhor, o conhecimento da palavra de Deus, uma vida focada na obra e na pessoa de Jesus Cristo. A igreja de Corinto, por alguma razão, estava perdendo aquele convite estabelecido em Hebreus: olhem firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. E eles começaram a olhar para algumas coisas que eram secundárias, coisas que talvez tenham a sua importância, mas eram secundárias, e pararam de olhar para o Senhor e pararam de obedecer com integridade e fidelidade à palavra do Senhor. E vem essa carta com uma série de recomendações, vem essa carta escrita pelo apóstolo, chamando a atenção para uma série de dificuldades que eles enfrentavam ali dentro. Porque quando a palavra de Deus não dirige, não guia a nossa vida, meu irmão, nós vamos enfrentar uma série de dificuldades e de problemas. Na igreja de Corinto nós vamos ter problemas de relacionamento. O apóstolo Paulo vai falar sobre divisões que aconteciam dentro da igreja, e às vezes nós temos problemas de relacionamento dentro de casa, na nossa família, nós temos problemas de relacionamento com os irmãos da igreja. Tem gente que se dá mal com todo mundo e diz que ninguém presta. Onde passa cria problema, onde passa tem dificuldade, e não consegue enxergar que às vezes o problema está em nós mesmos. Às vezes o problema está num orgulho muito elevado, às vezes o problema está na incapacidade de ouvir o outro, às vezes o problema está numa criação e uma educação deformada. Muitas vezes o problema está em nós mesmos. A igreja de Corinto sofria essa dificuldade, essa divisão. Eles queriam estar alinhados a alguém. Uns diziam que era de Pedro, outros que eram de Paulo, outros que eram de Apolo. Havia ainda os que diziam: não, nós somos de Cristo. Irmãos, a igreja é dividida. E Jesus foi deixando de ser o centro e o foco da igreja. E quando Jesus deixa de ser o centro e o foco da nossa vida, meu irmão, nós estamos caminhando para a derrocada. Quando Jesus deixa de ser o centro e a ênfase, o foco e o guia do nosso caminho, meu irmão, nós estamos andando em terreno movediço, nós estamos caminhando para o naufrágio. E o apóstolo Paulo escreve essa carta, e já de início nós vamos encontrar aqui o apóstolo Paulo apontando sobre como deve ser fundado, firmado o nosso caminhar, a nossa vida e o nosso ministério. Como a igreja deve fundar a sua estrutura, qual é a maneira que a igreja deve se estabelecer, inclusive como nós devemos evangelizar, porque o apóstolo Paulo está aqui narrando sobre a chegada dele à cidade de Corinto, sobre a plantação da igreja na cidade de Corinto. E olha aqui, há um elemento aqui muito interessante. Paulo vai dizer: olha, irmãos, quando eu fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus. Isso é interessante, o testemunho não era de Paulo. O testemunho não era de algum grande feito. Era o testemunho de Deus que ele foi fazer. E ele não fez sustentando-se em palavras ou demonstração de sabedoria. Não foi a retórica ou o conhecimento de Paulo que fizeram o testemunho de Deus ser efetivo na vida dele, na vida da comunidade que o ouviu, na vida daquela igreja que se formou. Porque às vezes, irmãos, nós somos levados por esses valores culturais. Há sua importância em estudar, em estabelecer um bom discurso, em ter ideias relevantes. Há sua importância, mas a vida cristã não pode ser fundamentada nisso.
Tem pessoas que buscam igrejas onde elas ouçam intelectuais ou catedráticos dando aula. Não, esse não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é fundamentar a palavra de Deus, é fundamentar-se na palavra de Deus e apresentar a palavra de Deus para as pessoas. E aqui há um choque cultural entre o que o apóstolo Paulo faz e o que a sociedade esperava. E a igreja tem essa característica de promover uma espécie de choque na cultura. O apóstolo Paulo diz: eu não fui até vocês com palavras ou demonstração de sabedoria, não foram as palavras belas ou a grande demonstração retórica da minha sabedoria que foi levada até vocês, mas o testemunho de Deus. Na cidade de Corinto, uma cidade estabelecida, uma cidade conhecida por sua cultura, por seus eruditos pregadores, anunciadores de uma série de assuntos, aparece alguém com uma simples mensagem que choca aquela sociedade. E a palavra de Deus nos mostra que Paulo todas as semanas ele ia e ele debatia e ele discutia com judeus e gregos. Ali naquela cidade, quando você vai para Atos 18, você vai ver semanalmente Paulo era levado a debater com pessoas e provavelmente muitos eruditos. Provavelmente pessoas que tinham linguagem persuasiva, pessoas que tinham a melhor das retóricas. Mas o apóstolo Paulo fez questão de estar diante deles não com uma grande retórica, mas fundado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Porque esse é o objetivo da igreja. É nos levar a olharmos para Jesus Cristo. É assim que o Evangelho efetivamente atua na nossa vida. Nós enxergamos Jesus Cristo e Jesus é a perfeita revelação de Deus. E quando nós enxergamos a perfeita revelação de Deus, a nossa maneira de olhar para esta vida e para esse mundo, ela é mudada. E o encontro com o Senhor, ele produz choque. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer que ele anunciava o evangelho, que era escândalo para uns, ele era loucura para outros, mas para aqueles que são salvos ele é o poder de Deus, é a demonstração do poder de Deus. E ele vai dizer, olha, quando eu fui anunciar o testemunho de Deus, eu não fiz isso baseado em palavras de sabedoria, eu não fiz isso baseado em palavras sublimes. Não foi esse o objetivo de anunciar a palavra de Deus, demonstrar um culto pregador. Não deve ser esse o objetivo quando nós anunciamos as coisas de Deus às pessoas. Nós precisamos entender que o testemunho e que quem precisa estar em evidência não sou eu, mas é Deus. E infelizmente a igreja evangélica moderna muitas vezes nos conduz a um erro, porque nós pensamos, olha, é a história de fulano, olha como fulano é fantástico, olha como aconteceu algo fantástico, fenomenal com fulano. E nós perdemos a perspectiva de que tudo é sobre Deus. Deus é quem deve ser glorificado, é Deus quem deve ser exaltado, o testemunho é de Deus, é da obra de Deus na vida humana. É aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. E esse testemunho da obra de Deus na vida humana, que se contrapõe às expectativas que muitas vezes são geradas no nosso coração, que contraria expectativas que muitas vezes nós criamos diante de nós, porque a palavra de Deus ela não é segundo a nossa vontade, Deus não está de acordo com o nosso pensamento, Deus é Deus e ponto. E esse tem sido um elemento de choque na nossa cultura atual, porque nós queremos formatar um Deus de acordo com o nosso entendimento. Não, mas se Deus não é aquilo que eu espero que Ele seja, então esse Deus eu não acredito. E tem gente que começa a rejeitar até a palavra de Deus, a Bíblia, e arruma uma série de argumentos. Não, mas esse não é o Deus que eu conheço, meu irmão, então você não conhece o Deus verdadeiro. Porque o verdadeiro Deus é aquele que colocou a sua revelação na sua santa palavra. O verdadeiro Deus é aquele que se fez conhecido pela pessoa de Jesus Cristo. Talvez você esteja precisando ser levado ao testemunho de Deus, porque você foi levado ao testemunho dos homens, você foi levado ao testemunho de determinada comunidade, você foi levado ao testemunho de determinado pensador, mas o testemunho de Deus talvez esteja fora da sua órbita. E o testemunho de Deus pode ser encontrado nas Sagradas Escrituras. Você quer saber quem de fato Deus é? Olhe para as Escrituras.
E olhando para as Escrituras, você vai encontrar a pessoa de Jesus Cristo. E é importante isso. Paulo chama a atenção, olha, eu não fui até vocês me propondo saber coisa alguma além de uma, Jesus Cristo. Essa é a mensagem cristã, esse é o cerne da vida cristã, a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Jesus é a imagem de Deus, é a imagem revelada de Deus para cada um de nós. Jesus é o clímax da revelação de Deus. Jesus é aquele que torna todas as verdades de Deus conhecidas a cada um de nós. Meu irmão, o cerne, o centro e o foco da igreja é Jesus Cristo. Ele é a palavra viva de Deus. Ele é a palavra encarnada de Deus. Ele é a perfeita revelação de Deus. Como é triste quando às vezes nós olhamos para a igreja e nós vemos as pessoas falando sobre tantos assuntos e as pessoas dando ênfase a tantas coisas e elas esquecem de enfatizar Jesus Cristo, que é o centro da igreja. Como é triste quando nós ouvimos tantas mensagens que são boas lições morais. Elas nos ensinam como nos comportarmos adequadamente. Mas elas esquecem de tratar de Jesus Cristo, o centro da vida e da fé cristã. Então elas não são boas mensagens. Porque a boa mensagem da igreja não é aquela que está fundamentada ou amparada sob bons costumes, mas é aquela que está alicerçada na pessoa de Cristo Jesus. Quantas vezes nós vamos à igreja e nos sentimos emocionados, porque o autor fala tão bem, o pregador fala tão bem, a música é tão boa, mas Jesus Cristo não está entronizado, Ele não é o centro, Ele não é a ênfase, Ele não é o foco, então nós não estamos numa igreja autêntica. Quando Jesus Cristo não é a principal palavra apresentada pela igreja, nós estamos diante de um falso evangelho. Ainda que isso me faça chorar, ainda que isso faça com que as lágrimas desçam dos meus olhos, que toquem nas minhas emoções, ainda que isso alimente o meu ego, alimente o meu intelecto, ainda que o pregador seja alguém que tenha belas e persuasivas palavras, se Jesus Cristo não é a ênfase e o centro daquela pregação, então, meu irmão, você deve tomar muito cuidado, porque o que você está ouvindo não vem de Deus. Quando nós vamos olhar para os apóstolos anunciando o Evangelho, para a igreja primitiva anunciando o Evangelho, Jesus Cristo era o centro da mensagem cristã. Não havia outra coisa que estivesse no lugar da pessoa de Jesus Cristo. Ainda quando estavam sob julgamento e diante da possibilidade de perderem a vida, Jesus Cristo era a principal palavra deles. Eles iam desde o início das Escrituras até o fim delas, dizendo da pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos encontrar Filipe sendo levado por Deus para encontrar um eunuco. E quando ele encontra-se com o eunuco, a palavra nos diz que o eunuco lia uma passagem de Isaías. E ele pergunta, você está entendendo o que você lê? E aquele homem pede ajuda. Ele diz, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E ele pede ajuda. E o texto bíblico diz que Filipe começou a falar sobre Jesus, passando por toda a Escritura. Presta atenção, o foco está na pessoa de Jesus. Quando os apóstolos foram presos e eles estavam sob julgamento, eles disseram, nós estamos falando de Jesus e nós não podemos deixar de falar de Jesus. Quando Estevão estava sendo julgado e foi morto naquele julgamento, Estevão fez questão de mostrar como toda a Escritura apontava para a pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja de Corinto precisava entender que os homens, eles não são a coisa central dentro da igreja. Os dons espirituais não são a coisa central dentro da igreja, mas Jesus Cristo é a coisa central dentro da igreja e dentro da nossa vida. Jesus Cristo é o centro da nossa vida, o centro da mensagem cristã, é o centro da vida cristã. A igreja, para ser uma verdadeira igreja, ela deve ser uma igreja cristocêntrica. É Jesus Cristo que é a mensagem fundamental e principal da igreja. Mas o apóstolo Paulo dá mais uma ênfase a um outro elemento, ele diz Jesus Cristo e este crucificado. Meu irmão, o apóstolo Paulo está mostrando aqui o ato e a obra redentora de Deus, que é a missão da igreja cristã, anunciar a redenção de Deus em Cristo Jesus, Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado.
Como nós podemos ver João dizendo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o puro e perfeito sacrifício de Deus para a lavagem de cada um de nós. Não apenas falar desse Jesus Cristo glorioso, mas da obra redentora de Cristo Jesus, do sacrifício e do amor demonstrado por Deus para com nós que não somos merecedores. Às vezes nós achamos que merecemos alguma coisa, mas as Escrituras nos dizem o que nós merecemos. A Bíblia nos ensina que todos pecaram. A Bíblia nos ensina o que é o salário, qual é a recompensa do pecado, é a morte. Isso é o que todos nós merecemos, mas a Bíblia nos diz que Deus fez cair sobre Cristo Jesus aquilo que era devido a todos nós. E ela vai nos ensinar de que a cédula que nos era contrária foi removida de nossa vida, sendo encravada na cruz. A cruz mostra o nosso Redentor pagando o preço pelos nossos pecados. A cruz mostra como a vida e a morte de Jesus, e principalmente como o sofrimento e a morte de Jesus geram vida para cada um de nós. Ela nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir. A cruz de Cristo aponta para a redenção e o amor de Deus derramado sobre a humanidade. Mas ela também aponta para a justiça de Deus, que não deixa o pecado sem pago, sem pagamento, sem o devido pagamento. A cruz de Cristo mostra o sacrifício do nosso Salvador para que nós hoje pudéssemos ser aqueles que o adoram, para que pudesse haver uma igreja. Foi necessário de que Jesus Cristo viesse a este mundo, vivesse neste mundo e fosse sacrificado neste mundo e sofresse a pena que competia a cada um de nós. Ele viveu sem pecado. Jesus jamais ofendeu a Deus Pai. Jesus jamais deixou de cumprir aquilo que foi estabelecido por Deus Pai. Ele foi puro desde o seu nascimento, por toda a sua vida. Jesus não fez nada para ser condenado à morte. A sua própria condenação ela foi injusta, como é injusta a nossa vida. Jesus sofreu na mão de pecadores, e nós somos pecadores. Aqueles que eram iguais a nós. Ele veio para nos remir, e Ele sofreu por mim e por você, e Ele pagou o preço, e agora Ele está diante do Pai. E nós estamos limpos, porque Ele pagou o preço. Nós podemos ser lavados no sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. E a nossa injustiça, a nossa indignidade pode ser levada de nós, ela pode ser removida da nossa vida e nós podemos alcançar dignidade diante de Deus, não porque nós tenhamos algum mérito, mas porque Jesus fez tudo na cruz do Calvário. Foi essa mensagem que levou o apóstolo Paulo a viajar o mundo. Foi essa mensagem, a de Jesus Cristo e este crucificado, o nosso Redentor, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive para todo sempre, que levou a igreja a anunciar ao mundo inteiro que há salvação em Deus. Ao mundo inteiro que chegou o tempo do arrependimento, chegou o tempo de nos voltarmos para Deus. Essa é a mensagem que é central na vida da igreja. A igreja, e olha o nome, a igreja cristã, ela deve estar fundamentada na palavra e no poder de Deus, não na sabedoria humana, não nos projetos humanos, não na capacidade dos homens, mas em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, olhando para o sacrifício de Cristo Jesus, olhando para a missão redentora de Deus para cada um de nós. Essa é a mensagem central da vida cristã. O apóstolo Paulo vai chamar a igreja de Corinto a mudar de atitude, a abandonar uma série de equívocos, mas o centro de tudo isso está na pessoa de Jesus Cristo. Não é apenas uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de mente. É uma conversão completa à pessoa de Jesus Cristo, que vai fazer com que as nossas atitudes mudem. O nosso grande problema é que às vezes nós queremos mudar as atitudes, mas não a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ser, a nossa mente, o nosso entendimento. Nós queremos ter atitudes que sejam semelhantes às atitudes daqueles que verdadeiramente servem a Deus, mas queremos fazer isso à parte de Cristo Jesus.
E muitas das mensagens que nós ouvimos, mensagens moralistas, que dizem não faça isso, não faça aquilo outro, elas só reforçam essa ideia de que nós podemos ter uma vida que agrade a Deus sem a pessoa de Jesus Cristo, mas isso é uma grande mentira. A verdadeira igreja cristã está fundada, alicerçada em Jesus Cristo e este crucificado, no sacrifício verdadeiro, o único que pode nos purificar, o único que pode transformar o nosso entendimento e pode nos levar direto à presença de Deus. Meu irmão, nós somos injustos e pecadores em nossa natureza, em nosso jeito de ser, mas por causa de Jesus Cristo, por causa da sua crucificação, nós podemos ser considerados por Deus Pai como justos. E nós podemos nos reconciliar com Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. Por meio de Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de uma reconciliação com o nosso Salvador. E essa reconciliação produz vida, vida nova, vida abundante e vida eterna. Volte-se para a pessoa de Jesus Cristo, volte-se ao Senhor Jesus Cristo, não perca de vista que somente em Jesus nós encontramos salvação. Essa é a mensagem cristã, esse é o centro da vida cristã, a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Não há outro meio de nós chegarmos a Deus, não há outro caminho para o céu, não há outro caminho para a reconciliação, um único caminho é a pessoa de Cristo Jesus. A única maneira de nós chegarmos aos céus é através de Cristo Jesus. Por isso Jesus vai nos dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for por meio dEle. Entre Deus e os homens não existe nenhum outro mediador além de Cristo Jesus. Meu irmão, Jesus é o centro da vida cristã, Ele é o centro da igreja cristã, Ele é o centro da fé cristã, Ele é o centro da vida daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Olhe para Jesus, porque aqueles que olharem para o Senhor Jesus serão salvos. Olhe para Jesus, volte o seu olhar para Jesus, esquece as coisas passageiras, esquece as coisas deste mundo e olha para Jesus Cristo. E assim você vai encontrar descanso para a sua alma, e assim você vai encontrar o perdão de Deus, e assim você encontra a redenção de Deus. Deus aplique essa palavra ao seu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado porque Jesus Cristo veio a este mundo viver e morrer por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou. Largados aos nossos pecados, nós merecíamos. Por natureza éramos filhos da ira. Mas o Senhor enviou Jesus Cristo e Ele veio a este mundo e morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos encontrar perdão, salvação e vida eterna. E por isso nós te louvamos, Senhor. E te pedimos, Senhor, que essa verdade fique profundamente enraizada no nosso coração e que estejamos sempre, ó Pai, a falar desse belo e maravilhoso Salvador. Que esse seja o assunto principal nos nossos lábios, que esse seja todo o nosso conhecimento, que essa seja toda a nossa sabedoria, Cristo Jesus e este crucificado, porque através de Cristo e da sua crucificação, nós encontramos acesso ao Senhor, nós encontramos perdão, reconciliação. Louvado seja o Senhor pela bênção da vida em Cristo Jesus. Nós choramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Continue participando, nos acompanhando nas redes sociais, orando, contribuindo, porque você também é um missionário.